grande expediente, mais uma vez trazendo aqui ao centro dos debates alguns assuntos referentes aos servidores desse município. Semana passada fiz aqui, mais uma vez, lembranças e fiz críticas acerca, primeiro, por parte do governo municipal, que na realidade mandou um projeto, o projeto no ano passado do reajuste salarial dos servidores, foi enviado para essa casa com atraso, e aí, como foi enviado com atraso, só foi aprovado, dando chance que fosse pago a partir do mês de julho, o próprio projeto do governo estabeleceria que os meses de maio e junho seriam pagos retroativamente. Hoje já estamos aí, mais uma vez chegando no mês de maio, que é o mês da discussão salarial, e existe o débito, existe o calote nos servidores públicos no que eles têm de direito. E aí, criticamos também o fato de chegar já às vésperas de novo e o governo não ter sinalizado com qualquer tipo de ação e de proposta com os servidores públicos em relação ao que vai ser de reajuste esse ano. Então, enfim, e aí outros setores que deveriam também estar servindo de instrumento de pressão e de cobrança do que é direito do servidor também não se posicionando, ou se posicionando tardiamente. Mas hoje eu quero trazer aqui uma outra questão que alguns servidores me passaram. Servidores do município que estão de licença, ou seja, estão pelo Macaeprev, eles até o presente momento, eles não receberam, muitos deles, os seus vencimentos do mês passado, pelo fato de não ter médico para fazer a perícia nesses servidores. E aí, vejam só, a saúde financeira, a vida desses servidores estão sendo duramente prejudicadas, eles estão com suas finanças desorganizadas devido à omissão, à incompetência, à falta de gestão do governo municipal, que não tem médico para fazer a perícia. E aí penaliza o servidor que não está recebendo. Já vai agora ter outro vencimento, ele não recebeu o anterior e pior, liga todo santo dia para a prefeitura e fica o jogo de empurra. A Macaeprev joga a culpa para a prefeitura lava as mãos, não explica nada e manda ligar para a Macaeprev. O fato é, os servidores de Macaé, mais uma vez, sendo prejudicados por essa administração. E aí, senhor presidente, eu não posso deixar de lembrar aqui, quando eu falo em auxílio-doença, acredito que é um tema que a gente ainda não fez o devido aprofundamento aqui na casa ainda, para tentar entender uma coisa que aconteceu nesse governo, que é o seguinte: nos primeiros, logo que o prefeito Aloysio entrou na prefeitura, se você pegar a média do que era pago de auxílio-doença na Macaeprev, a média era de R$ 284 mil que a Macaeprev pagava referente ao auxílio-doença. Aí, em 2015, essa soma passa a chegar a R$ 1.139.000. Um crescimento absurdo que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar porque eu acredito até que é um governo que trata tão mal o servidor, que persegue, que as pessoas devem ficar mais doentes mesmo. Agora, nesse patamar, nesse crescimento, o crescimento é tão alto, salta tanto aos olhos, que a gente tem que olhar. A gente tem que verificar se não estão utilizando o artifício do auxílio-doença para esconder questões referentes à folha de pagamento. Porque a partir do momento que a Macaeprev paga
essas altas somas na folha, a prefeitura pode estar, digo pode estar, não estou aqui tirando conclusões, mas ela pode estar artificialmente diminuindo o peso da sua folha. Enfim. Mas voltando, senhor presidente, em análises que a gente já fez na discussão de alguns requerimentos, vou dizer o seguinte: a única coisa que a gente não pode aqui, de forma alguma, admitir, aqui no município de Macaé, pelo menos, e a gente já falou isso também, é que a gente permitir que a crise econômica, a crise seja feita do governo municipal, que ele transforme essa palavra num grande tapete, que ele coloca todas as incompetências e erros da gestão por debaixo desse tapete chamado crise. Porque já fizemos os cálculos e já tornamos público, em 2013, que não tinha crise alguma, a arrecadação do município foi de 2 bilhões e 72 milhões. 2014 cresceu, 2 bilhões e 298 milhões. Aí 2015 foi o ano que tentaram vender como uma crise que chegou devastadora. E a receita foi de 2 bi 224 milhões, ou seja, maior do que a de 2013 e caiu só 3% em relação a 2014. Ou seja, nossa receita municipal, ela não foi impactada. Agora, existe um ditado antigo que diz que dinheiro não aceita desaforo. E o que está acontecendo é má gestão. O que está acontecendo é não saber percorrer os caminhos dentro da administração pública que transforma essas altas somas, esses altos valores de recursos em benefício da população macaense. E aí eu sei, quando a gente conversa de segurança, eu sei que o discurso que sempre está na ponta da língua do governo é de falar que é do governo do Estado, e é o governo do Estado, é o governo do Estado, e é a atribuição primeira do governo do Estado. Mas vamos fazer uma análise aqui do que poderia ser utilizado como instrumento do município para que a gente perceba que a incompetência é similar. Eu visitei recentemente o Centro de Operações, de Monitoramento, mantido pela Prefeitura Municipal de Macaé, das câmeras que monitoram a cidade em tempo real. Quase metade daquelas câmeras fora do ar por falta de manutenção. Quase a metade. O PROEIS, para quem não sabe o que é o PROEIS foi um instrumento criado por legislação estadual que permite ao prefeito chamar o policial e falar o seguinte: olha, eu, nos seus dias de folga, eu quero fazer um pacto contigo para que você permaneça na rua sob a minha orientação, e aí não é o governo do Estado que vai te pagar, aí sou eu, enquanto prefeitura, que vou te pagar por esse dia que você vai ficar na rua. Peço aqui, eu vou fazer um requerimento, mais um em relação a isso, e peço que a base do governo me ajuda. Traga aqui os números referentes ao PROEIS nos últimos 3 anos, para que a gente aqui veja o que a prefeitura fez para ter aumento, um aumento nem que seja mínimo de policiais na rua através do PROEIS. Vamos fazer aqui uma análise, vamos voltar alguns anos no tempo e vamos ver se esse governo aumentou ou diminuiu os seus investimentos em políticas sociais. Quero parabenizar aqui o vereador Teco pela brilhante colocação, principalmente no que tange ao Barreto. Porque o Barreto, vereador Teco, o senhor colocou muito bem. O Barreto, ao contrário de outros bairros, ali a situação é mais absurda ainda, porque existem equipamentos públicos enormes, não aproveitados. Equipamentos públicos que só abrem uma vez por ano e olha lá para a festa da cidade. E que não vereador, ao parabenizar o vereador Teco ali, o seu tempo se esgotou. Então, deixa eu só encerrar para fechar o raciocínio. Então, senhor presidente, que a gente aqui utilize dessa casa para contextualizar esse momento,
para que a gente aqui não permita que a palavra crise, volto a dizer, seja utilizado como um grande tapete para botar incompetência para debaixo dele. Muito obrigado.